As mesmas pessoas que dizem que não existe certo e não existe errado são as mesmas que irão reclamar se você fizer algo que elas considerem que é injusto com elas, que é errado com elas. E são as mesmas que vão reivindicar que suas opiniões, suas preferências sejam respeitadas, sejam toleradas. Mas a pergunta que surge disso é o seguinte: de onde elas tiram um fundamento para fazer essa reclamação? E esta é a questão tratada por C.S. Lewis, nesse livro aqui, ó, Cristianismo Puro e Simples, e que nós vamos conversar hoje sobre ele. Meu nome é Fábio Blanco e esta é mais uma aula de Filosofia Integral. E antes de continuarmos, deixa eu lhes fazer um convite. Venham participar do meu grupo fechado em Filosofia Integral, Formação em Filosofia Integral. Nesse trabalho, eu ensino meus alunos a desenvolverem uma mentalidade filosófica. Isso significa o quê? Desenvolver a capacidade de ler o mundo, de entender o mundo, de desenvolver a inteligência para compreender as coisas. Para participar, basta entrar em www.filosofiaintegral.com.br filosofiaintegral.com.br, basta clicar lá, seja membro, e lá terá todas as instruções para fazer parte desse meu grupo. Venha, já tem bastante gente participando, é algo que certamente vai dar assim um up, um avanço na vida de vocês, com toda certeza, tá bom? Aguardo vocês nesse grupo. Bom, mas voltando a falar de C.S. Lewis, nesse primeiro capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples, e aqui nessa edição, né, nessa versão da editora Thomas Nelson, lindíssima essa versão, capa dura, as folhas, muito bem feito esse trabalho aqui, muito bonito. No primeiro capítulo, o C.S. Lewis vai tratar dessa questão da que ele chama lei natural, né? E ele começa dando um exemplo para nós, né? Ele fala assim, olha, quando uma pessoa briga, o que ela faz? Ela apela para um tipo de padrão de comportamento que ela espera que o outro conheça, certo? Ela faz isso. Então, quando ela está brigando com alguém, discutindo com alguém, o intuito é mostrar que a outra pessoa está errada. Porque se ela não achasse que a outra pessoa está errada, equivocada, ela não estaria discutindo com essa pessoa. Então, isso pressupõe que existe um tipo de lei ou regra de justiça. E pressupõe que as partes, ambas, concordam com essa lei ou regra de justiça, porque se a outra pessoa não concordasse, o que adiantaria eu apelar para ela? O que adiantaria eu tentar convencê-la de que ela está errada? Ou o que adiantaria eu tentar convencê-la de que eu não estou errado? Se há isso, é porque, de alguma maneira, os dois lados concordam que há um padrão ali que julga as coisas, que diz o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal. E é exatamente essa regra sobre o certo e o errado que o C.S. Lewis vai chamar de lei natural. Que ele vai dizer que é a lei do ser humano. Da mesma maneira como existem as leis da natureza. Existe a lei da física, a lei da biologia, né? Tem a lei da gravidade. Da mesma maneira, existe a lei do homem, a lei do ser humano, que é essa lei que seria a lei do comportamento, a lei da moralidade. A única diferença é que é o seguinte, as leis da natureza, você não consegue quebrá-las, né? Você não pode quebrá-las. Eu até tenho uma aula no meu grupo fechado de filosofia integral que eu explico que quando o homem, por exemplo, inventa um instrumento como um avião, ele não está quebrando as leis da natureza. Ele está usando as leis da natureza, o seu conhecimento aprofundado sobre as leis da natureza para poder voar, certo? Agora, essa lei natural que o C.S. Lewis fala, essa lei é natural, existe da mesma maneira que existem as leis da física, da biologia, só que com uma diferença. Essa lei natural, ela pode ser quebrada pelo homem. Mas independentemente disso, se é uma lei natural,
Então, pressupõe-se que todas as pessoas a conhecem por natureza. E essa é a base desse primeiro capítulo do livro Cristianismo Puro e Simples. Ele quer falar o seguinte, olha, existe sim uma lei natural, uma regra de moralidade que todas as pessoas em todos os lugares conhecem e de alguma maneira reconhecem e de alguma maneira tentam respeitar. Essa é a base do que ele está explicando aqui. Ah, mas existem exceções, há pessoas que não respeitam, as pessoas que dizem que não há certo e nem errado, a gente meio maluca que não respeita nada. Bom, mas são exceções que comprovam a regra, são tão exceções que se destacam quando fazem isso, né? Se fosse normal não respeitar essas leis, né, nem se destacariam. Se destacam exatamente por ser algo que quebra a regra, né? E um outro argumento que as pessoas vão dizer é o seguinte, mas se nós olharmos as civilizações na história, nós vamos ver que há uma variedade de regras morais, de comportamentos. Bom, isso é uma aparente verdade. Parece verdade, mas não é. Se nós prestarmos atenção, e o C.S. Lewis ele vai falar isso, as semelhanças entre os comportamentos e o que se espera dos comportamentos humanos entre todas as civilizações, em todas as eras, é muito grande. Há peculiaridades, há algumas diferenças, mas se vocês forem prestar atenção, essas diferenças elas são marginais. Marginais. Não são diferenças no principal. Você vai ter assim, você pode ter civilizações que acharam normal, por exemplo, sacrificar pessoas. Bom, tudo bem. Mas se você for ver, as regras base, elas continuam as mesmas, mesmo nessas civilizações. O Lewis vai falar assim, ó. Imagine um país em que as pessoas fossem admiradas por fugir da batalha. Não, nenhum país, nenhuma nação admirou alguém que faça isso. Ou em que uma pessoa se orgulhasse de ter enganado todas aquelas que foram legais com ela. Ninguém acha isso bom. Ninguém acha isso bom. Seria o mesmo que tentar imaginar um país que 2 mais 2 fosse igual a 5. Então, o que o C.S. Lewis quer dizer? Existem comportamentos base que, independentemente das marginalidades de comportamento que possam existir, peculiaridades marginais, melhor dizendo, há comportamentos que todas as civilizações sempre respeitaram ou negaram, ou rejeitaram. Sempre respeitaram a bravura, sempre respeitaram a honestidade, sempre respeitaram o altruísmo, o respeito, sempre. E sempre negaram a covardia, sempre negaram a infidelidade. Todas fizeram isso, todas, né? Há discordância sobre as pessoas com quem você deve ser altruísta. Se é apenas com sua própria família, ou com seus conterrâneos, ou com todo mundo. Mas elas sempre concordaram que você nunca deve se colocar acima dos outros, uma vez que o egoísmo jamais foi algo que causasse admiração. Então, entendem? Então, o C.S. Lewis ele vai dizer, olha, há uma semelhança de expectativa de comportamento e até de regra comportamental em todas as civilizações, mesmo naquelas que têm assim algumas práticas que nós possamos considerar estranhas, esquisitas, né? Então aí ele arremata, quem crê, mesmo aquela pessoa que crê que não existe certo ou errado, mesmo essa pessoa vai apelar para o certo quando ela se sentir injustiçada. E aqui o Lewis ele mostra o seguinte, até uma certa hipocrisia, né? A pessoa, ela nunca... Você já viu uma pessoa, independentemente do que ela diga, do que ela creia, ser tratada com injustiça e achar isso normal? Ser tratada com desrespeito e achar isso normal? Deixar pra lá? Não existe. Não existe. Ela pode até não reagir, mas ela não vai gostar. Só do fato dela não gostar de ser injustiçada já mostra que existe um padrão. Porque se nada é certo, nada é errado, por que ela não gostaria de ser injustiçada? Por que se ela der algo para uma pessoa,
emprestar algo para a pessoa não devolver, por que ela vai cobrar dessa pessoa? Hã? Se a pessoa vier e roubar alguma coisa que lhe pertence, por que ela vai reclamar? Não tem por que ela reclamar. Não existe certo, não existe errado. Então o Lewis vai dizer o seguinte, as pessoas elas podem até se enganar sobre o certo e errado, isso acontece, e muito, mas se enganar sobre o certo e o errado é a mesma coisa que você se enganar sobre um cálculo matemático ou sobre uma lei da física. Você pode se enganar sobre a lei da física, né? Você pode calcular errado, mas não quer dizer que a lei da física está errada. A mesma coisa ele vai falar da lei natural, da regra moral. Ou você pode até se enganar sobre ela, mas não quer dizer que ela esteja errada ou que ela não exista. E aí o Lewis, para fechar esse primeiro capítulo, ele vai dizer o seguinte, olha, só precisamos ressaltar uma coisa, guardem isso, a lei natural é tudo isso, a lei natural é bonitinha, a lei natural existe, perpétua, base de tudo, porém, ninguém a segue. Ninguém a segue. Quando ele fala que ninguém a segue, ele não está dizendo que nunca nós seguimos, mas nós falhamos constantemente em segui-la. Falhamos em adotar exatamente o comportamento que nós esperamos que os outros tenham. E por falhar nisso, mas falhar reconhecendo que existe, o que nós fazemos? Nós logo inventamos desculpas, não é assim? Então nós falhamos com os nossos filhos, nós falhamos com alguns compromissos, nós falhamos com muitas coisas na nossa vida, e o que nós fazemos? Deixamos para lá, tudo bem, falhei. Não, pode até acontecer, mas em geral nós vamos inventar alguma desculpa. Eu estava muito cansado, eu reagi daquela maneira porque eu estava estressado, ou eu estava sem dinheiro e por isso não fiz aquilo. E assim vai, nós vamos inventando desculpas, né, para nos desviarmos assim da cobrança sobre essa quebra da lei natural. Mas inventar desculpas é a prova de que a lei natural existe. E a prova de que ela existe é que ela nos incomoda. Entendeu? Ela está ali na base, nos incomodando, tá? Então, conhecer e quebrar a lei natural, é assim que ele vai fechar o capítulo. Os homens conhecem a lei moral, mas a transgridem. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. E aí, C.S. Lewis mostra a sua base de pensamento cristã, né? Que é exatamente isso. Existe uma lei moral, existe um fundamento moral. Esse fundamento moral é cobrado. E saibam de uma coisa, vocês não cumprem. Então, isso é cobrado e vocês não cumprem. Essa é a base de tudo. E essa é a base é o que vai dar, assim, origem a todo o processo, a toda a economia da salvação, como usando uma expressão teológica, os teólogos usam essa expressão. Essa é a base para toda a economia da salvação, todo o processo salvífico que o cristianismo apresenta. Tá bom, gente? Por hoje é isso aí e até a próxima.